gostaria de narrar uma história que me é muito especial ao coração e que diz-nos da vitória do amor. É uma história que aconteceu com uma mulher de Fortaleza, no Ceará. Ela era muito pobre e desejava ter um filho, desejava ter o rebento que seria o amor da sua vida, e se esforçara profundamente para conseguir ter o filho. Vocês imaginem tratamento para engravidar na década de 50, 60. Se hoje é difícil, mas ela conseguiu ter o filho. E o seu coração se preencheu de júbilo e esperança, porque aquele menino era a luz dos seus olhos, ele era o amor da sua vida, ele era a expressão mais bela de Deus, enquanto presença ao seu lado. Esse menino vai crescendo, e ela busca protegê-lo de todas as realidades que poderiam prejudicá-lo de forma exterior, sem observar que o que machucava o seu coração não era o que estava dentro, aliás, não era o que estava fora, era o que estava dentro. E este jovem rapaz, alcançando aquele tempo difícil da adolescência, vai entrando em um estado de sutil melancolia. Essa melancolia vai evoluindo e se torna uma depressão instalada. E esse filho dessa mãe que o amava tanto acaba por sair da vida pelas vias equivocadas do suicídio. Essa mãe ficou arrasada. Como podia aquela criatura que ela amava tanto ausentar-se da vida? Como era possível que o amor da sua vida tivesse ido de forma tão abrupta? Ela vai ter com o padre e diz: seu vigário, por caridade, faça as exéquias de meu filho, encaminhe a sua alma a Jesus. E o padre diz: me é proibido fazer exéquias, porque a igreja, segundo a igreja, teu filho jaz no inferno. E aquela mãe fica profundamente machucada. Como era possível que aquele rapaz que ela amara tanto estivesse em condição tão dolorosa? E ela também vai entrando em estado de melancolia. A depressão começa a alcançá-la quando de repente uma amiga: eis, meus irmãos, a nossa missão de semear o amor, que muitas vezes se manifesta em livros. Esta mulher lhe deu 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo, e um livro que é pouco doado por nós, o Céu e o Inferno, que tem, na sua segunda parte, a narrativa dos espíritos felizes, medianos, espíritos infelizes, espíritos suicidas. E essa mãe leu aquilo em convulsão e percebera que seu filho não estava morto, que seu filho continuava vivo, embora estivesse em condições difíceis. E ela vai estudar a doutrina espírita e entra na casa espírita e se torna a mãe dos filhos que não têm mães. E a amiga consoladora das mães que não têm filhos. Vira evangelizadora, vai servir sopa, vai vender livro, vai limpar o centro, trabalha em todos os postos possíveis. Aonde ele chamava, lá estava. Era uma espírita autêntica. Mas o coração de mãe queria informações de seu rebento. O coração de mãe não cabia em si. E o Nestor disse uma frase ontem, que é de Chico Xavier: a oração das mães arrombam as portas dos céus. Quem aqui é mãe? Quem aqui é mãe de filho? Não importa se o filho está aqui, se o filho já foi, é mãe. Quem aqui é mãe? Mães, orem por seus filhos. E aquelas que não forem mães, podem me adotar e orar por mim, que eu aceito oração. Por favor. Essa mãe olha para o esposo e diz: meu amor, eu quero ir ter com Chico Xavier.
Eu não aguento mais de saudade. O meu coração dói e eu preciso ter um amigo. Eu preciso ter notícias dele, meu amor. E o marido olha para ela e diz: meu amor, nós estudamos a doutrina espírita. Nosso filho não vai se comunicar. Ele é um suicida. E essa mulher fica arrasada. E ela vai ter com a presidente do centro e diz: eu vou lá ter com o Chico Xavier. Mas minha amiga, você sabe, ele é um suicida. Ele não vai se comunicar. Mas eu vou lá ter com ele. Ela vai nas amigas. As amigas, estou querendo ir ver o Chico Xavier para ver se tenho notícias dele. Ele não vai se comunicar. Mas o coração de mãe não se aquietou. Ela pegou um ônibus e saiu de Fortaleza e foi para Minas Gerais. Vocês imaginam Fortaleza, Minas Gerais, década de 60, 70. Era uma loucura. 4 dias, uma semana de viagens. E ela só ia ficar um dia, porque só tinha um dia para pagar hotel. Um dia para pagar hotel. E ela vai ter com o Chico Xavier. Chega no hotel e pergunta ao moçolho que tomava conta: meu amigo, quando abrem os trabalhos de Chico Xavier, eu quero falar com o Chico, o que eu tenho que fazer? Aí ela fala: olha, minha filha, minha senhora, se a senhora quiser falar com o Chico, ó, a senhora tem que chegar cedo, porque eles distribuem fichas, e quando acabam as fichas, não tem mais ficha, acabou. E aí essa mãe dorme cedo e vai para o centro espírita do Chico Xavier cedo. Ela chega no centro espírita 3 horas da manhã, na frente do centro espírita. Vocês não fazem ideia de quantas pessoas estavam no centro espírita. Muitas pessoas desencarnadas, porque encarnado não tinha nenhum, né? 3 horas da manhã é impossível de ter encarnado. E ela fica esperando. E vem vindo o sol. E com o sol começam a chegar os primeiros trabalhadores. E ela recebe a ficha de número 1. Seria a primeira a falar com o Chico. Ela estava na fila e de repente vem vindo o Chico: oi fulano, oi ciclano, meus filhos, tudo bem? E vai entrando aquele perfume de rosas, recendia no ambiente inteiro. E ele foi entrando, e entrou e falou: este homem é divino, que energia é essa? E inspirada pelos bons espíritos, seu coração estava animado, porque ela ia falar com o Chico. Mas de repente passa um carro de luxo na frente do centro. E agora vamos encaminhando para o final, porque as horas já estão dadas. E vem um carro de luxo que passa em frente ao centro espírita da prece em Uberaba. Ela olha aquele carro. Uma mãe sai em pranto e desespero. Aquela mãe havia perdido 2 filhos num acidente de carro. Ela olha para aquela mãe, ela olha para a sua dor, mas ela acessa o seu amor mais profundo, e o amor vence, porque a mãe que havia perdido o filho pelo suicídio entrega a ficha àquela outra mãe e diz: vá, minha irmã, tenha notícias do teu filho. E volta para o hotel, porque no outro dia ela ia ter que ir embora, não tinha dinheiro para pagar mais dias no hotel. De repente, é meia-noite, alguém bate a porta. E é um rapazote. A senhora é a dona fulana de tal. Mas ela não conhecia aquele jovem, mas aquele jovem sabia seu nome. A senhora é a dona fulana de tal. Sim, sou eu. O Chico Xavier mandou eu vir aqui chamar a senhora. E ela voltou para o centro espírita do Chico meia-noite. Quando adentra as portas do salão, o Chico bate as folhas e diz: minha mãe, a senhora sabe eu não poderia estar aqui, mas quando a senhora entrega a ficha de número 1 para aquela outra mãe, Emmanuel, protetor de Chico, veio ao meu encontro nas trevas onde eu estava e me disse: o amor de sua mãe me fez vir aqui buscar você. Prepare-se, porque você vai escrever para ela. E ele narra uma mensagem belíssima de saudade, dizendo que daquele instante em diante ele já sentia esperança no porvir, que se encadearia nos trabalhos de erraticidade, que entraria no grupo de estudos. Eis, meus irmãos,
a vitória do amor imortal, a manifestação profunda da consolação que o Espiritismo, a doutrina de liberdade, é capaz de provocar na alma da criatura humana.